Vamos iniciar então a nossa abordagem intuitiva, né? O primeiro ponto aqui é uma dica para não se perder. Para aqueles que já fizeram outros cursos ou irão fazer, você vai notar rapidamente que tem uma hora que fica tanta matemática, tanto algoritmo, que é muito fácil a gente até esquecer por que a gente estava fazendo tudo aquilo ali. Fica difícil enxergar os dados, né, já que eles vão ser tratados dentro de um computador. Na sequência, nós vamos falar um pouco de dados, vamos falar de relações lineares, abstração da reta, né? Equação reduzida da reta, um mundo não linear e sobre nossa próxima parada, que é o Octave. Então, aqui vai a nossa dica para não se perder, né? Então, quando você se sentir assim meio confuso sobre o que está sendo apresentado, isso aqui é uma linha mestra para você seguir, né? Então, basicamente, nunca esqueça, o nosso trabalho é receber dados, esses dados aqui, dados coletados, né? Eles podem ter essa distribuição louca aqui que você está vendo, nada aqui parece estar retilíneo, você pode estar recebendo dados dessa forma. Aí, o nosso segundo passo, esse é o primeiro, nosso segundo passo, a gente vai aprender um mecanismo de trabalhar, criar várias retas, né? As retas possíveis, então digamos que essa fosse a primeira, mas existem várias posições para essa reta, aqui uma posição, e quem vai nos ajudar a saber qual é a melhor reta é um algoritmo que vai calcular o erro. Basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, digamos que essa seja a reta que a gente iniciou, ele vai pegar esse ponto aqui e vai ver essa distância entre esse ponto e a reta, e essa distância vai ser entendida como um erro. Aqui já é uma distância menor, aqui é uma distância menor ainda, então esse algoritmo ele vai somar todos os erros e vai nos dar uma informação, né? Informação sobre o erro. Essa informação ela vai ser usada num outro algoritmo que é um processo de busca pelo menor erro. Isso aqui é tudo automatizado, não precisa ficar se preocupando. Então, basicamente, ela vai estar trabalhando com essa informação aqui do erro, né? E ela vai estar indicando para nós o seguinte, por exemplo, aqui você tem um erro próximo de 10, né? Então, ela vai estar te dizendo o seguinte, olha, essa reta que você acabou de criar, você está vindo para cá. Só que vai aumentar, está com 10, 15, então vamos voltar, ele faz automaticamente. Por outro lado, se você tiver aqui, por exemplo, no 10, né, e ele já sabe anteriormente que ele estava um pouco acima, ele vai indicar que estamos nos aproximando do menor erro, que é representado aqui por esse zero. Então ele vai continuar nesse caminho, né? A ideia aqui é, a partir das primeiras retas que nós criarmos, ele verificar se nós estamos aumentando o nosso erro, se nós estamos diminuindo o nosso erro, se nós estamos diminuindo e nos aproximando do menor ponto. Não necessariamente vai ser zero, né? Mas vai ser o menor erro possível dentro das possíveis retas que nós vamos criar para representar esses dados aqui, ok? Então vamos começar pelos dados. Bem, os dados são as informações que nós vamos estar recebendo, a gente não tem muito controle sobre eles, né? Existem inúmeras técnicas para verificá-los, mas isso a gente não vai estar abordando. Então são os dados que nos passaram, olha, eu quero verificar aí pelo peso e a idade da pessoa, eu quero ter uma ideia da pressão, né? Então, nós podemos receber dados como esse que está aqui, que é praticamente uma situação ideal, né? Porque, como você pode ver aqui, né, ele realmente é a forma reta, né? Só que você pode esquecer que não precisa de inteligência artificial para trabalhar com isso. Aí, dados mais realísticos, né? Como esse, onde você está vendo aqui tem uma variação, um zigue-zague. Isso aqui poderia ser de uma máquina que está, por exemplo, levantando peso, né, em gramas de alguma coisa que está passando próximo a ela está medindo e ela está desregulada, né? Ela tem um problema, então ela começa a ter essas oscilações aqui. Ou então pode ser uma medida de uma casa, né, para se avaliar o preço, e o engenheiro que está lá está com um equipamento ruim, então está muito cansado, está muito quente, erro humano, né?
Então, essa é a situação mais realística, né? E existem essas possibilidades, como essa aqui, onde os dados estão extremamente dispersos, que nós nem sequer temos a certeza de que nós vamos encontrar uma reta que realmente satisfaça, né? Esses são os tipos de dados que nós podemos ter, né? É o que a gente vai falar sobre dados aqui até começar a utilizá-los. Então, vamos às relações lineares. No dia a dia, nós sempre estamos fazendo relações entre grandezas que são mensuráveis, né? A gente está verificando na hora do dia qual a temperatura no termômetro, não é? No final de semana, quantas cervejas já se beberam em função do pessoal que chegou, e aí por diante. Mas vamos falar de duas aqui que todo mundo conhece, né? Ou tem o carro, ou tem o carro de alguém, né? Então, nós temos aqui, nós estamos relacionando litros no tanque, né, do carro pelos quilômetros rodados, né? Combustível gasto por quilômetros rodados. Então, nós vamos estar sempre procurando encontrar a relação entre esse eixo aqui e esse eixo aqui, o da horizontal com o da vertical, né? Então, por exemplo, nós podemos, pegando aqui o quilômetros rodados, nós podemos pegar aqui de 0 a 10, né? E nós podemos dizer o seguinte, olha, eu rodei 10 quilômetros, né? E o que aconteceu aqui em cima com litros no tanque? Quando estava com 0, eu tinha 10 litros, e agora que eu rodei 10 quilômetros, as minhas retas sempre são fantásticas assim, agora eu estou com 9, né? Então, o que aconteceu? Qual foi a variação aqui? Eu vou pegar o 9, né, que eu tinha, subtrair do 10. Eu perdi 1 litro, né, que é bastante intuitivo, não é? Olhando o gráfico assim, ó, eu rodei 10 km aqui embaixo, o tanque foi para 9. Eu rodei entre 10 km e 20 km, né, eu estava com 9 e eu fui para 8. Então, qual foi a minha variação aqui? De novo, menos 1 litro. Eu tenho uma variação negativa nessa relação que eu criei, né, de combustível gasto por quilômetros rodados. Observando também que nós partimos aqui, tem um ponto de partida, né? Nós tínhamos 10 litros no tanque. Mudando um pouco as grandezas agora, nós podemos, por exemplo, estar medindo, verificando, né, a relação entre tempo aqui decorrido em segundos e velocidade, né, de um corpo em queda livre, né? É meio complicado de medir, mas com uma câmera externa e tal, isso daí é feito. Então, basicamente aqui é o mesmo princípio, né? Aqui estão as grandezas que nós estamos medindo, né? Tempo e velocidade, né? E para esse caso, vamos assumir aí que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo, só para não ficar com aqueles 9,8 fazendo um monte de conta. Então, por exemplo, a ideia é exatamente a mesma. Nesse eixo aqui, eu parti do 0, né? Quando eu estava segurando um tijolo, sei lá, e soltei. 1 segundo depois, né? Quer dizer, eu tenho aqui, nesse eixo, né? Eu tenho uma variação de 1, né? O que aconteceu no outro eixo? Bem, no 0 ele estava no 0, e quando chegou aqui em 1 segundo, espero que vocês se acostumem com essa precisão fantástica, quando chegou aqui no 1 segundo, ele já está com 10 metros, né? A velocidade de 10 metros por segundo. Então, aqui a variação nesse eixo foi de 10 metros por segundo. Tá? E se você pegar o próximo segundo daqui para cá e verificar a variação, vai continuar dando essa relação, né? Que é chamada de razão, né? Na verdade, é a divisão de uma grandeza pela outra. Aqui nesse caso, nós vamos ter uma razão positiva, né? Toda vez que eu variar aqui embaixo uma quantidade de 1, que nesse caso é segundos, eu vou ter uma variação nesse outro eixo aqui de 10, né? Então, basicamente isso seriam as relações lineares. Como eu falei inicialmente, isso daqui
vocês são capazes de criar inúmeros exemplos sobre isso daqui, entendeu? Água na caixa d'água, nossa conta no banco, com os gastos no final de semana, essa eu acho que não é muito linear. Mas existem inumeráveis possibilidades, né? Nós vamos ficar só com essas duas aqui, porque nós obtivemos o que? Uma variação negativa na anterior e nessa uma variação positiva. E só lembrando aqui, nós estamos partindo do zero, então nosso ponto inicial é o zero. Agora vamos procurar abstrair um pouco, né, a ideia da reta, né? Inicialmente, se vocês olharem aqui o gráfico, a gente não está relacionando, não tem um nome de nada aqui, são dados. Eu não sei o que representa esse 10, esse 1, mas eu consigo ver, né, que eu consigo representá-los com essa reta que está traçada aqui. Agora, como a gente pode deduzir, como nós já vimos, né, as retas elas podem tomar inúmeras posições, né? Essa relação que a gente ficou falando aqui, essa razão entre esses dois eixos, né, entre esse e esse, é chamado, o pessoal acaba chamando de inclinação da reta, né? Eu gosto sempre de lembrar assim, essa inclinação, olha, eu andei 1, aqui nesse caso, né, eu subi 10, como se fosse um degrau, sabe? Eu andei mais 1, subi mais 10. Então essa é a relação, eu estou vendo que é uma relação positiva, porque à medida que eu vou aumentando o valor nesse eixo, eu vou tendo proporcionalmente um valor maior aqui, né? Mas é a inclinação da reta. Em outros lugares o pessoal gosta de ficar, tem como calcular o ângulo e tal, mas não vamos partir para esse caminho. A gente vai utilizar uma representação que é muito mais interessante para as coisas que estão por vir ainda. Bem, como falado, então, a reta pode fazer tudo isso aí, ó. Né? Vai mudando a inclinação e ela também pode começar aqui de baixo, né? Quer dizer, ó, olha só, a inclinação é a mesma, mas ela tem toda essa variação. Então, o que é abstrair a ideia da reta? É transformar esse posicionamento de qualquer reta em algo que a gente possa representar aritmeticamente, nesse caso, né? E que a gente possa depois passar por um programa e ele possa trabalhar essa informação para nós. É o que nós vamos fazer agora no próximo slide. Nós vamos trabalhar com essa equação, né, que nós vamos aprender a fazer e passar para o computador. Vamos continuar aqui com abstraindo a ideia da reta. Bem, antes de mais nada, no slide anterior eu falei aritmeticamente, mas na verdade é algebricamente que nós vamos estar representando, né? Então aqui nós estamos com aquele nosso slide de litros por quilômetro e tal, mas vamos esquecer isso aí. Tá? Vamos pensar só, isso aqui é um eixo Y e esse aqui é um eixo X, né? E aí voltando àquela ideia para não se perder, me deram uns dados, me passaram os dados, estão pedindo para eu fazer um trabalho em cima dos dados, né? Encontrar uma reta que os represente, né? Então nós vamos estar falando só de Y e X. E como falado anteriormente, essa informação é vital para nós, né? Que é a variação em X contra a variação em Y, né? Se é positivo, se é negativo, quanto varia, né? Aí nós temos aqui o que eles chamam de equação reduzida da reta, né? Mas eu também acabei não falando anteriormente, mas assim, eu sei que para muita gente isso daqui já foi visto e tal, a gente vai tentar sempre fazer o mais breve possível, mas tem a ver com a parte da programação que é na sequência, nós vamos aprender a utilizar o software, né? Então, essa aqui é a representação algébrica, né? Você vai ter um valor aqui nesse eixo Y, né? Em função do que? Da nossa variação, que a gente já viu, né? Se ela é positiva ou negativa, né? Toda vez que nós crescermos algo aqui no eixo X, ele vai ser multiplicado por essa relação. E nós temos aquele ponto de partida, né? Que eu estou chamando de B, tem gente que chama de N, aqui vai ser B. Então, aqui no nosso caso, esse ponto de partida, que é o ponto onde a reta intercepta, né, o eixo Y, né, aqui é 10. Basicamente, para encontrar, se vocês lembrarem, basicamente quando o meu x for 0, né, esse
pedaço inteiro aqui vai ser 0 e só vai sobrar esse. Então, quando você faz o x ser 0 aqui, é só você ver qual é o valor do y, nesse caso 10. Então, o nosso b é 10. Né? E a nossa relação aqui dy dx, está vendo aqui que isso aqui está descendo, então ela vai ser negativa, né? Se nós pegarmos aqui entre o 30 e o 40, né? Então eu variei 10 posições, eu não sei o que é, se é pressão, não importa. Eu variei 10 posições no x, né? 10 aqui, e eu tive agora vamos à luta, eu tive uma variação de menos 1 no eixo y. Então, meu y é menos 1. Né? O que nos traz substituindo aqui, é isso. É variação de menos 1 no y, variação de 10 no x, né? E o nosso ponto inicial, que é o 10. Basicamente, é isso que nós vamos precisar, tá? Para que a gente possa plotar aí no nosso software as retas, trabalhar com as retas, fazer a reta girar, né? E assim sucessivamente. Então, nós vamos agora para um slide bem breve e logo nós vamos estar falando do nosso programa. Bem, o mundo não linear, né? Como nós só falamos sobre relações lineares, um dos motivos também disso ter ocorrido é que nós ficamos séculos e séculos apenas trabalhando com as formas geométricas, o círculo, o retângulo, o quadrado e linhas e retas, né? Demorou um bom tempo, por 1600 e alguma coisa, onde grandezas que passaram a nos interessar, né? Elas não podiam ser representadas dessa forma como nós estamos vendo, através de retas e tal. Então, esse aqui é o seu Galileu, né? Que é um gênio, entre inúmeras coisas, uma das que nem todo mundo sabe. Ele tinha um interesse muito grande em como um canhão ia disparar aqui as balas e como é que isso daqui, por que isso daqui sempre era uma parábola, né? Porque você trabalhando com isso, você consegue fazer com que o canhão, dependendo do ângulo que você colocar aqui, você vai fazer com que ele consiga enfiar a bala direto no alvo, né? Isso aí era uma das coisas que o Galileu se preocupava, além de olhar. Ele fez trabalhos fantásticos, né? Mas, além das outras preocupações que ele tinha, essa era mais prática, porque ele também recebia por isso. Nessa época era difícil, você tinha que ter alguém para te manter, né? Bem, o outro que eu já devo ter falado, para mim é o maior gênio aí da história da física e da matemática, que é o Sr. Isaac Newton, né? Ninguém sabe se o negócio da maçã é verdade ou não, mas basicamente ele também mudou essa necessidade de utilizarmos, né, relações não lineares, porque para você poder descrever as órbitas, né, eles têm aquele famoso o inverso do quadrado da distância, né? Esse quadrado aqui nos arremete para determinadas coisas que não podem ser mais explicadas pelas retas, né? Então, esses dois senhores aqui tiveram uma influência muito grande, muitos outros, né? O Kepler, o Descartes, né? Que eu já falei sobre ele. Eles tiveram uma influência enorme, né? Estudando o mundo, né? Tentando entender o mundo e ver que nem toda relação era linear, existiam relações bem diferenciadas. Né? Bem, agora nós vamos fazer uma parada com a abordagem, né, intuitiva e essa abstração e tal. E agora nós vamos colocar em prática isso que nós vimos. Não é muita informação, mas nós vamos aproveitar exatamente essa simplicidade do que foi visto, né, para a gente apresentar então o software que vai nos ajudar a fazer aqueles outros quadros que eu falei que eram para vocês sempre recorrerem, né? Que é como é que nós vamos ficar, como é que a gente vai enxergar o dado, como é que a gente vai plotar a reta, como é que a gente vai saber qual é a reta correta, vendo os erros, né? E o outro que é o algoritmo para determinar se a gente está indo para o caminho certo ou não, né? Então, basicamente, nós estamos falando aqui agora, o nosso
próximo passo é o Octave, que é um software, né, de alto nível. E o motivo nós termos escolhido o Octave é exatamente essa questão dessa abordagem mais intuitiva, porque ele é uma linguagem de altíssimo nível. Então, se você for trabalhar com Python, já é mais complicado que ele, né? Aí se for para o Java, C++, e aí, então você vai ter que se preocupar com uma quantidade enorme de detalhes da linguagem em si, né? Ortografia, gramática, essa coisa toda funciona quase como nossa linguagem, né? Então, para evitar isso aí, para que a gente adquira o mais rapidamente possível essa intuição do que é feito, né, na regressão linear, nós vamos agora, no próximo passo, a gente vai fazer a instalação, nós vamos aprender a criar variáveis, a gente vai aprender a criar e plotar, né, os dados, esses desenhos que eu mostrei para vocês, vocês mesmos vão aprender a fazer. Nós vamos criar e plotar as retas, né? Nós vamos ver alguns passos das instruções de programação dele, principalmente o for loop, né? Ele é bem completo, mas nós vamos restringir, tudo que nós vamos ver vai estar muito focado ao que nós vamos utilizar. O Octave é uma coisa extremamente poderosa e extensa, né? Existem vários cursos que você pode estar vendo na internet, cursos gratuitos no YouTube, né? Isso daí é uma coisa que é só procurar. Então, nosso foco vai ser assim, o extremamente essencial, né? E depois que a gente aprender esse básico, aí a gente vai juntar tudo, né? Os dados, as retas, fazer as retas se movimentarem, né? E eu espero que seja tão bom para vocês todo esse aprendizado como está sendo para mim poder estar passando isso daqui, tá bom? Então, nos vemos agora no Octave. Tudo de bom para todos.